nós entramos aí no noroeste gaúcho, né? Tivemos já um outro espectro, e agora nós vamos para o nordeste do Brasil, né, com o professor Rogério, falando diretamente de São Luís do Maranhão. Então, são muitos os Brasis, né? São muitas as docências, são muitas as diversidades e também são muitas as desigualdades, né, professor Rogério? Então, gostaríamos de ouvi-lo, trazer suas contribuições hoje à noite para todos nós que lhe acompanhamos. Boa noite, professor. Gostaria de saudar a todos os que estão aqui presentes, agradecer a Unijuí pela oportunidade de fazer parte deste momento, que eu acho que é uma construção importantíssima desse pensar multifacetado. Dar aqui meu abraço à professora Claudete, Terezinha Jungs, a Neide Trezel, pelas brilhantes falas, a abertura magnífica do professor Festen Seifer, que fez aqui um introito aqui que muito nos ajuda e já está, né, nós já vimos aqui os reflexos disso, e ao professor Sidney Pitan, muito obrigado pelo convite, tá? Então eu falo daqui de São Luís do Maranhão, capital do estado. Nós fomos a primeira cidade a decretar lockdown, então vou começar minha fala por aí, né? Antes de todos os lugares do Brasil, São Luís, por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça porque não é realmente muito comum pensar que uma cidade do Nordeste fosse dar início a esse fechamento, a esse enclausuramento, né? À época, nós nos fechamos e aí tudo fechou, né? 15 dias iniciais de lockdown, enquanto outras capitais resistiram duramente, né? Porque não queriam, por várias razões. São Paulo não quis, o Rio não quis, enfim. São Luís, por força de uma decisão da Justiça, e aí a gente tem que frisar bem isso, né? Não foi um decreto do governador, foi uma decisão da Justiça e depois transformou-se num decreto do Poder Executivo. Então nós tivemos o fechamento da cidade e daí para frente tudo fechou. A rede de ensino pública e privada fechou. Pois bem, só agora, muito recentemente, nós estamos retornando também, não de todo, é bem verdade, a rede privada tem alguns colégios que sim, outros que não, alguns alunos estão em sala, outros estão em casa. No município voltou, está voltando lentamente, na rede municipal, a estadual não voltou. Por quê? O governador consultou as famílias dos estudantes, e as famílias dos estudantes disseram, não queremos o retorno dos nossos filhos agora. E o governador acatou essa posição e, por isso, não reabriu. Decidiu ainda estender um pouco mais o retorno às aulas presenciais dos estudantes da rede estadual de ensino no estado do Maranhão. Pois bem, as outras questões que foram muito bem colocadas aqui, trazidas pela professora Neide, pela professora Claudete, ocorrem aqui no Norte e no Nordeste, né? Que é a dificuldade de alguns estudantes para acessarem as aulas, ou porque não tem laptop em casa, ou porque não tem computador, ou porque fazem acesso através dos seus aparelhos de telefonia celular. E os aparelhos de telefonia celular, da grande maioria, pelo menos da rede pública, e aqui eu vou frisar mais esse aspecto, né? Do privado é um pouco diferente, né? Quem tem mais condição econômica, não permite que o aluno fique horas e horas e horas assistir aulas dos seus professores, porque o plano é pré-pago, né? Não é pós-pago. Então, todas essas questões são levadas em consideração, né? O que fez com que, inclusive, o governador instituísse um programa que dá uma espécie de bônus ou que paga a essas famílias cadastradas, cujos alunos não têm condições de assistir a aula no celular, pelo menos, porque a rede não cobre, né? O plano de telefonia móvel não cobre, não tem Wi-Fi em casa, para que eles pudessem fazer uso por mais horas de uma carga maior de algumas operadoras, né? Então, quero crer que deva ter sido feito um convênio nesse sentido, e hoje alguns alunos já conseguem assistir minimamente. Mas, ainda assim, professores, professoras, demais alunos, alunas que estão aqui conosco, continua o drama não está solucionado. E aí a gente vai passar para o outro lado, né?
alguns indicadores que eu poderia dar aqui, no caso, rapidamente, para a gente não ficar muito em estatística, que as pessoas geralmente não gostam, em relação ao IDEB, né, o governo do estado tem mantido uma trajetória de crescimento no IDEB, 3,7, o último, que foi a maior nota da história em relação aqui ao estado. É bem verdade que há problemas com as últimas séries, as séries finais do ensino fundamental e médio não atingiram as suas metas. Contudo, não tendo atingido, ainda que não tenham atingido, consegue-se perceber um aumento significativo. As séries iniciais do ensino fundamental não só atingiram, como têm crescido bem mais. Então, isso aí é só um aspecto pragmático aqui para trazer. Passando para o lado teórico, técnico da coisa, né? Teórico, melhor dizendo, eu gostaria de pautar minha fala tomando por base o que já foi trazido aqui, essas experiências que são enriquecedoras, alguns aspectos no ponto dos desafios e possibilidades que esse momento restritivo das nossas liberdades, né, e da nossa participação social com o outro na formação desses processos pedagógicos nos apontam desafios e possibilidades. E eu vou entrelaçá-los. Então, por hora, nós vamos ouvir algum ponto aqui que aponta, sinaliza, direciona para avanços, mesmo em meio a essas dificuldades. E outras horas eu vou falar de alguns problemas reais que ainda nos entravam. E, por fim, eu vou tentar indicar no final e no meio de alguns momentos da minha fala algumas possibilidades, inclusive muitas delas já foram trazidas aqui pelas falas das nossas colegas que me antecederam. A primeira coisa que me chama a atenção nesse momento, caros amigos, é a ideia de que a sala de aula da pandemia ela é um simulacro da sala de aula. Ok? Essa sala de aula virtual, dos meetings, ela não é a mesma coisa da sala de aula. Isso já foi dito, já ficou bem claro aqui nas falas das professoras e do professor que abriu essa nossa noite. Nós temos um simulacro da sala de aula. O que a gente tem que fazer, então, se não é a sala de aula, mas é um simulacro? Temos que assimilar o real e tentar minimamente trazer para dentro da sala de aula virtual elementos do real que, infelizmente, nós temos tido dificuldade em manter. E aí a importância, como já foi falado aqui, do diálogo e do debate. A gente tem que estimular essa comunicação, já que estamos nessa era de comunicação, e embora não seja tete a tete, face a face, nós temos ainda essa possibilidade das performances comunicativas, das falas, desses estímulos de interações que são múltiplas agora, né? Não são essas do carinho, do afeto, do tocar, do sentir, né? Do olhar olho no olho, do sentir a vibração, a energia da turma, que é aquela coisa quando a gente entra, né? E a turma está ligada na nossa mesma vibração, ou quando a turma está dispersa, ou quando a turma está silenciosa, ou quando está barulhenta. Não temos isso. Temos um silêncio sepulcral, com suas câmeras e símbolos aqui, né? Suas iniciais dos nomes, ou suas fotos, como bem disseram as professoras, que nos deixa assim numa situação um pouco complicada, porque a gente não sabe se estamos falando mesmo para alguém ou não, né? Pode ser que em meio a isso não tenhamos uma plateia verdadeira, mas é um enfrentamento. Temos que enfrentar o mundo e tentar habitar com o mundo da vida esse mundo do sistema, porque isso aí é um sistema, né? Um sistema computacional, a artificialidade desses meios. Então a gente tem que tentar trazer a educação real para dentro desse mundo virtual. É difícil? É. Não é simples? Não é. Mas podemos fazer isso nesse plano de informático que temos aí. A outra questão também que eu comecei a pensar logo que parou é o EAD. Nós estamos agora no momento de reafirmação do EAD, a educação à distância, que agora alguns teóricos passam a chamar de ensino híbrido, que é meio presencial, meio virtual, né? O ensino híbrido, inclusive no âmbito universitário, aí eu vou falar das universidades, né? Que também podem adotar, já adotam algumas, esse entremeio entre o humano e o computador, entre aqueles momentos em que o professor se encontra com seus grupos, com suas turmas, presencialmente, e aqueles momentos em que ele pode fazer um encontro como esse que nós estamos tendo agora, né?
por meio de videochamada e outros tantos meios. Então, acho que até no contexto universitário, é que eu vou falar no contexto universitário, e trazendo agora para o contexto do ensino médio e fundamental, é um momento que a gente vai ver que tem que contemplar minimamente que é uma realidade que vai começar a crescer mais, só que ela esbarra nas mazelas sociais, que foi isso que eu acabei de dizer. E quem não tem computador? E quem não tem acesso à rede? E quem ainda é um excluído digital, né? Então, a gente tem que afinar essa performance levando em conta esses obstáculos. É um momento na aposta também do autodidatismo. Lógico que isso é um âmbito muito complexo para falar no ensino médio e fundamental, mas no ensino superior a gente já pode ver que essa questão de que a educação é também autoeducação. Então, eu me autoeduco, né, quando eu persigo esses objetos do meu querer, esses meus interesses de pesquisa, aquilo que me apraz ler, aquilo que me apraz debater. Então, falando no plano da educação superior, nós temos que ver que há uma abertura para a autonomia. E as professoras falaram muito bem quando se dirigiram a esses propósitos de tarefas passadas para os alunos, para que eles desenvolvam essa autonomia do estudante, né, em relação ao que ele pretende aprender, ou como ele quer aprender, como ele se move para seguir em frente nesse processo de aprendizagem. Para todos, ou seja, professores e alunos, eu também vou resgatar aqui uma ideia do lifelong learning, aprendizado para toda a vida, né? Então, a gente vai descobrindo agora que em tudo a gente aprende e tudo é possível a gente aprender, não só dentro da sala de aula, que é esse nosso templo sagrado, né? De fato, é o lugar onde nós realizamos essas nossas potencialidades ao máximo, muitas vezes, e que aqui a gente tem essa restrição, mas a gente vai entendendo que não é só lá que a gente pode aprender em casa, a gente pode aprender na rua, a gente pode aprender nesses grupos de conversação, e entender que isso é um processo que vai ao longo de toda a vida, né? E que ele até extrapola os muros da escola. E a gente entende também que estamos na hipermodernidade, né? Que é um termo que o Gili Lipovetsky utiliza para falar desses tempos acelerados, rápidos, drásticos, incertos, e com essas vias de entrada e saída de informação, inputs, outputs. Mas, como bem frisou o professor Paulo Evaldo no início da sua fala, não basta só informação. Informação é importante, mas informação não é conhecimento. Não basta informação. Podemos formar com informação, mas nós não devemos educar sem o conhecimento. Tem que haver a sistematização do conhecimento, para além da mera informação. E aí a gente vai esbarrar no outro problema que já foi trazido aqui também, nas falas das professoras, que é a questão da requalificação e do treinamento dos professores. Ou seja, requalificação para aqueles que já têm a prática, mas querem avançar em outros meios, né, em outras ferramentas, e o treinamento para aqueles que estão no nível mais básico, né, porque não faziam uso ainda de nenhuma dessas ferramentas. E nós acabamos de ver aqui como é que é complicado, né, porque tem a força maior, que às vezes você é traído pelo próprio meio que você utiliza, né, que às vezes não concorre para que você consiga desenvolver tudo da sua aula. Então, ainda tem esse detalhe, além de saber como funciona e como manejar esses instrumentos técnicos, nós temos também que contar com os entraves, né? Mas, obviamente, como nós vamos conseguir requalificar e treinar se o poder público não der as condições, os aparatos, os meios, os multimeios e os multimodos, dar condições materiais mínimas para o exercício digno do magistério? Então, tem que começar daí, né? Como é que a gente vai ter um magistério digno virtualmente se o magistério presencial, na maioria dos estados, na maioria das realidades, não é digno ainda? Olha só a complexidade e a altura desse monte para subir, né? A gente tem uma dificuldade que já é do concreto, e agora a gente tem também no virtual uma outra dificuldade tão grande quanto, que é como desenvolver plenamente a minha atividade se
se eu não tiver treino, capacitação, e se eu não tiver as condições mínimas para exercer dignamente o meu mistério frente a essas novas tecnologias educacionais. Então, professores, professoras, a dificuldade também que eu observo em procedermos com base nesse momento que se coloca para a gente, na ruptura dos modelos tradicionais de ensino-aprendizagem, que é um outro elemento que a gente traz para cá, para esse debate. A tecnologia está aí, não tem volta. Não tem volta. Mas a gente tem umas coisas complicadas. Novas gerações preferem digitar a teclar, ou preferem digitar e teclar a falar. Preferem os emojis às expressões faciais reais. Uma criança de 3 anos, por vezes, sabe mexer num aparelho de telefonia celular e em jogos digitais, mas não sabe amarrar os cadastros do seu tênis, por exemplo. Há elementos positivos e elementos negativos dentro da configuração desse novo mundo e dessa geração que são os educandos, né, que faz parte desse grosso, que é uma geração multifunções, que está forçando agora nós, professores, a também sermos multifunções, né, porque se eles conseguem navegar por essas facetas aí, todas virtuais e tecnológicas, e que tem esse senso de urgência, porque eles querem tudo para logo, para já, a gente vai ter que também conseguir desenvolver estratégias para seguir minimamente dentro dessa nova estrutura que se coloca para a gente e que vejam só os desafios, cada um com sua peculiaridade. Uma outra coisa é a questão, e eu vou voltar aqui, dos despossuídos e excluídos digitais, né? Porque o mundo da internet é sem fronteiras, mas ele não chegou para todos, ainda não chegou para todos. O Brasil, salvo engano, há um tempo atrás, a Anatel soltou uns dados dizendo que existem mais telefones celulares cadastrados no Brasil do que população. Então, nós temos 220 milhões de habitantes, mas temos 230 e pouco, 250, não me lembro, eu não gosto muito de dados, mas só para a gente pôr o pé na realidade, tem mais aparelho celular do que habitantes. Aí tudo bem, então a gente poderia pensar assim, então se todo brasileiro tem um celular, todo brasileiro tem internet, e todo brasileiro tem como acessar conteúdos na internet, mas não, nem sempre, né? A gente vê que tem as restrições, porque ainda existem, se existem os excluídos sociais do mundo real, o mundo virtual tem outros tantos mais, talvez até bem mais do que os excluídos da realidade social, né, e das desigualdades que ainda não conseguiram ser plenamente minimizadas, né, nessa nossa sociedade. E aí, se eu falar de São Luís, eu coloquei lá no início, né, que tem tudo isso, né, tem tudo isso que vocês citaram também, o pessoal da zona rural, que tem uma realidade, o pessoal da capital tem outra, os filhos das pessoas de classe média alta e alta que estudam nos colégios privados têm uma outra totalmente diferente, né, já estão num patamar bem melhor sustentados dentro dessas restrições todas aí que eles nem sempre têm. E aí eu passo para a questão da perda da fisicalidade da presença, que também já foi colocado aqui em várias falas, que é que nós constatamos que o modelo de aulas em condições de isolamento e distanciamento social inaugurou, ao meu ver, um outro tempo na história da educação mundial. Começou agora porque o mundo inteiro parou. Se a gente parar para pensar, o mundo inteiro parou. Em certo momento da crise de saúde, praticamente, não vou dizer todas porque a gente não conhece o mundo todo, mas praticamente os sistemas de educação de todos os lugares do mundo pararam. Os professores pararam de dar aula presencialmente. Então, a perda da fisicalidade da presença, do estar aí, do ser aí com o outro, lá na sala de aula, ou seja, lá onde for essa sala de aula, ela foi cortada. E isso inaugurou o início de um século XXI com as aulas em condições de isolamento social. Então, eu acho que isso marca um tempo outro na história da educação mundial. E aí vem o pior, a urgência e a necessidade de readequação das estruturas e desses meios de realização das práticas pedagógicas
dentro de um momento inesperado. Então, nós não tínhamos referenciais anteriores. Tudo tem que ser feito e ainda está sendo feito no processo do próprio isolamento, no processo da própria quebra de presença da fisicalidade do aluno e do educador. Nós estamos dentro desse redemoinho, dentro desse maremoto, buscando as práticas na urgência do acontecer. Quais as dinâmicas que as escolas, os professores e os alunos vão ter que consolidar a partir de agora? É uma pergunta que eu deixo aqui para todos nós. E que já foram sinalizadas, de alguma forma, nesses olhares. A gente perde com a interação face a face, a gente perde com aquela ausência do olhar. É um panorama desesperador, porque muitos professores não sabiam o que fazer, alguns ainda não sabem, e vão ter que dar esse pulo para fazer uma integração forçada a esse momento novo. Pois bem, mas para a gente caminhar para o final da nossa fala, já trazendo mais alguns últimos elementos, para não esticar demais essa minha fala, a gente tem que ver também, e isso ficou no bojo das falas que me antecederam, que nós não podemos, apesar de todos os obstáculos, que retirou alguns outros obstáculos e pôs uns novos, não podemos desistir dos nossos alunos e alunas, isso a gente sabe, nós não podemos desistir deles, e não podemos perder o sentido do humano na educação. Educação e humanidade devem continuar, apesar da frieza dos artifícios da tecnologia. Nós não podemos perder de vista o elemento do humano dentro desse distanciamento e desse, ao mesmo tempo, dessa aproximação que o virtual propõe. Para que não ocorra o seguinte, uma comodização do estudo. Eu chamo de comodização do estudo, ficar tudo muito cômodo, então a gente vai deixando para lá, né? A gente pode correr esse risco de, vamos deixar tudo muito cômodo aqui, porque a gente não está presencialmente. E outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter atenção com isso, é o que eu chamo de despersonalização icônica. Ou seja, nós não podemos nos transformar em meros avatares, em meros ícones, nem nós, nem os alunos. Temos que lembrar sempre que a gente tem que, de alguma forma, colocar esse elemento de calor humano, seja mesmo nessas propostas de trabalho, que eles possam dialogar, que eles possam ir atrás sozinhos, que a gente dê só o norte e o alunado faça essas trocas, faça essa intercomunicação, desenvolva mesmo outras capacidades, outras habilidades, né, que eles possam, de repente, até trazer para a gente e que a gente não tinha contato antes, não conhecia, para trabalhar em cima de uma ideia que tem sido muito destacada, que é o paradigma da colaboração. Acho que esse tempo de século XXI tem essa questão paradigmática, que é a colaboração. Parcerias, façamos parcerias. Tentemos fomentar uma cultura da educação colaborativa, né? Vamos colaborar. O que a gente está fazendo aqui agora? Colaborando com visões múltiplas a partir de um aspecto que nos diz algo a todos, né? Nos diz a todos alguma coisa. Então, professores, professoras, eu acho que esse ponto é importantíssimo. O aspecto da criatividade, buscar nesses grupos criativos que produzem literatura, produzem tecnologia, produzem uma cultura criativa para perto de nós. Nós não vamos criar, né? Nós não vamos tirar do nada a criatividade. Alguns têm mais, outros têm menos. Quem tem menos tem que buscar nesses que têm mais, tem que pegar os exemplos que já deram certo, as práticas que estão dando certo e tentar, de alguma forma, assimilar para seguir em frente. E indo para as minhas conclusões, e retomando a questão que dá título a esse nosso encontro, eu diria que todo novo modo de aprender pressupõe um novo modo de ensinar. Todo novo modo de aprender, e nós estamos caminhando para isso, vai pressupor um novo modo de ensinar. Então, é mão dupla. Não somos só nós que temos que reaprender a ensinar. O aluno tem que ter claro que agora ele tem que
querer entender que ele vai ter uma nova posição comportamental diante desse novo ensino. Não adianta um ensino novo para um aluno antigo, nem um professor com ensino antigo para uma condição nova de comportamento dos alunos. Isso passa, contudo, por um imperativo, qual seja o fato de que devam também assumir uma nova postura. Todos os dois lados dessa equação têm que entender essa nova postura, tanto os educadores quanto os educados. Os educandos, melhor dizendo. Sendo assim, para a gente finalizar, é importantíssimo essa interatividade em comunicação continuada. Qual é a comunicação continuada? Essa que leva em conta o momento não só do que foi determinado para a aula, mas outros momentos livres dentro do tempo das 24 horas do dia. Ou seja, nós vamos extrapolar a sala de aula. A gente tem essa possibilidade de ir além, buscando uma aprendizagem significativa, buscando a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, uma mediação docente implicada. Então, você sabe que você é o docente, mas você tem que estar ali dentro daquele jogo. A relação do síncrono e do assíncrono, ou seja, quando nós estamos juntos no mesmo espaço ao mesmo tempo, mesmo que seja espaço virtual, e quando nós não estamos juntos, nem no mesmo espaço, nem no mesmo tempo. Mas eu posso assistir a aula de manhã, o outro pode assistir a mesma aula à tarde, o outro pode assistir o mesmo conteúdo à noite. Eu posso fazer minha tarefa pela manhã, o outro vai fazer à tarde, o outro à noite. São assincronia. E na sincronia é como nós estamos aqui, estamos no mesmo espaço virtual, no mesmo tempo, espaço, juntos, trocando. Então, isso eu quero crer mesmo, acredito muito nisso, que a gente vai levar para depois da pandemia, né? A gente vai voltar para a sala de aula e dizer, ufa, que bom, estou de volta. Mas a gente vai continuar em alguns momentos, talvez em menor quantidade, esses momentos outros que a pandemia nos forçou a encontrar, a descobrir. E, por fim, para eu fechar aqui a fala, eu penso que nós poderemos continuar avançando sem temer o fracasso, porque, obviamente, que fracassos ocorrerão. Nem sempre vai dar certo, as nossas tentativas também vão encontrar pela frente o fracasso. Mas e se falharmos? Não vamos ter medo, vamos recomeçar, vamos ressignificar e sigamos em frente, né? Isso vai acontecer, não pensemos nós que tudo vai dar certo, porque não vai, isso é uma parte da realidade. Contudo, se nós falharmos, é um motivo de força maior. Os alunos não pediram para estar em casa e os professores não pediram para estar em casa. As escolas não quiseram estar fechadas, elas foram levadas a estar fechadas. E nós também a estarmos dentro de casa por uma configuração muito maior do que todos nós. Então, acho que isso que a gente tem que ter em conta. Recomeçar e seguir em frente quando der errado. Muito obrigado. Obrigado, professor Rogério, pelas suas contribuições. Nós vamos trazer um pouquinho aqui os comentários dos colegas, né? Em seguida, algumas questões aqui. A professora Cirlei traz a primeira questão da noite, então eu acredito que um dos professores pode escolher essa questão. O que nos torna humanos em meio às máquinas? E a alteridade, de fato, é o grande laço, né, que nos une. E é o que dá sentido para a gente continuar na busca do conhecimento e, inclusive, para dar um significado especial, porque o outro, é no outro que eu busco o que falta em mim, é no outro que eu busco aquele amigo, aquela amiga, não é? E esses laços fraternais, eles também são muito fortemente estabelecidos dentro do processo de aprendizagem e de ensino, não só entre alunos e professores, mas entre os próprios professores, entre si, entre os alunos, entre si, e como foi bem destacado pela professora Neide, professora Claudete, essa alteridade ela vai extrapolar o meio virtual, né? O social, ele ainda se estabelece mesmo que à distância, né? Até porque nós temos que entender que a internet é um meio para alguma coisa, ela não é o fim, né? Então, o fim é isso que a gente busca no outro. O fim é a conversa, o fim é o diálogo, o fim é o debate, o fim é o buscar alguma coisa que diz algo a mim, diz algo aos outros, né? E aí, no meio disso tudo, a gente
adiciona pitadas aqueles outros elementos do mundo da cultura que constroem o significado do que é ser humano, do que é ser pessoa, do que é construir a realidade, né? A gente vai buscar na arte, é hora de pegar a literatura e colocar no meio disso, a sétima arte, o cinema, todas as formas de dizer a realidade a partir desses outros olhares que se somam ao olhar das ciências, que somam ao olhar das disciplinas, né, científicas, das disciplinas das ciências sociais, da filosofia. Eu acho que é nesse amálgama dessas múltiplas coisas que a gente vai continuar dando sentido às interações mesmo nessas condições de distanciamento. Perfeito, professor Rogério. Professor Rogério, por gentileza. Professor Sidney, professor Paulo Evaldo, professora Neide, professora Claudete, Franciele, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, vocês aí no YouTube também. Para mim foi importantíssimo participar deste momento com a Unijuí, nesses 25 anos que ela comemora. Quero dar meus parabéns a essa instituição, ao mestrado e ao doutorado em Educação nas Ciências, por promover esse momento aqui que a gente pode multiplicar as vozes, que a gente pode somar as ideias e que a gente pode vislumbrar algo melhor dentro do caos. Mesmo dentro do caos, é do caos que surge a ordem. Muito obrigado. Perfeito, professor Rogério. Nós agradecemos em nome da Unijuí, do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências, em nome do mestrado profissional em rede em Educação Física, em nome dessa comunidade que nos acompanha, professor Rogério, pela sua dedicação ao tema, né, e as grandes contribuições dessa noite. Então, muito obrigado de coração, e com certeza estreitamos mais os vínculos, né? Nossos vínculos com a Unibalsas já são muito intensos, nosso compromisso com o Estado do Maranhão, né, testemunha um pouco do nosso esforço aqui para que a gente possa aprender, né, e, sobretudo, continuar construindo uma educação que responda à necessidade da sociedade brasileira. Um grande abraço, professor Rogério, e a toda São Luís aí também, que lhe acompanha aí, né? Obrigado.